Pode-se compreender a Suprema Personalidade como ele é, unicamente através do serviço devocional. E quando a pessoa tem plena consciência do Senhor Supremo através de tal devoção, ela pode entrar no reino de Deus. Bhaktyamam abhijanati javanjastyasmi tattvaham tatomam tattvato gyatva vishate tadanantaram. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 55. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e suas porções plenárias não são compreensíveis nem para os não devotos, nem através da especulação mental. Se uma pessoa quer compreender a Suprema Personalidade de Deus, ela tem que adotar o serviço prático, puro e amoroso a Ele, sob a guia de um devoto puro. De outra forma, a verdade da Suprema Personalidade de Deus estará sempre oculta. Não é de qualquer jeito, né? Tem que ser do jeito que Deus quer. Tudo nesse mundo, agora mais do que nunca, né, Bímola? Se exige qualificação, todo mundo, para varrer rua, né? Para varrer rua, o cara tem que ter diploma, sei lá do que, né? Vão inventando. Agora, daqui a pouco vai ter que ser formado, vai ter que ter estudado para burro, para ser varredor de rua, né? Então, cada vez se exige mais. A mulher exige mais do homem, o homem exige mais da mulher, o patrão exige mais, todo mundo exige mais, o governo exige mais. Agora, para Deus não, para Deus pode ser de qualquer jeito. Não, a coisa não é bem assim, não. Se por um lado Deus é o mais simples, por outro lado Deus é o mais exigente, é porque Deus é o mais tudo. Então Deus é o mais exigente e Ele exige isso, que para conhecer Ele a pessoa tem que fazer o serviço prático e amoroso a Deus, orientado por um devoto puro de Deus, um representante autorizado, qualificado e competente. Parece complicado, mas não é, viu? É muito simples. É o que a gente repete aqui sempre. Quando você vai conhecer os devotos, você vai entrar em contato com os devotos. Você chega num templo, comunidade, centro cultural, qualquer lugar, qualquer grupo de devotos, você procura o líder, procura sempre o líder, porque o líder tem que liderar. Então, você procura o líder e faz uma pergunta simples. Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Pronto, essa é a fórmula do sucesso, a fórmula do fracasso, qualquer outra coisa. Então, isso aqui é uma máxima, Bímola, agora que eu estou acordando. Se uma pessoa quer compreender a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, ela tem que adotar o serviço prático, puro e amoroso a Deus, sob a orientação de um devoto puro. É porque um devoto puro faz outros devotos puros. Um devoto impuro faz outro devoto impuro, e por aí vai. Um enganador faz outro enganador, outro enganado. É como o Prabhupada já explicou, esse mundo se divide entre enganados e enganadores. Então não seja enganado. Procure um representante autorizado de Deus, qualificado e competente, porque senão se afunda junto com ele. E vai para o inferno junto com ele, né? De outra forma, a verdade, eu não printei em Bímola, tá? De outra forma, a verdade da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, estará sempre oculta. Por isso que a maioria não conhece Deus, a maioria não serve Deus. Não se decepcione, como o Bhaktisiddhanta falou, né, Bímola? Não se decepcione. A maioria das pessoas não servem Deus. Na verdade, nem conhecem Deus. Como que vai servir Deus se não conhece Deus? Já se afirmou que Ele, Krishna, não se revela para todos. O próprio Krishna falou, eu nunca me manifesto para os tolos e as pessoas sem inteligência.
Não se pode compreender Deus, Krishna, simplesmente através do academismo erudito ou da especulação mental. Somente uma pessoa que está realmente ocupada em consciência de Deus, Krishna, e em serviço devocional, em serviço prático e amoroso a Deus, pode compreender o que é Deus, Krishna. É serviço prático e amoroso a Deus, em consciência de Deus, com consciência de Deus. Serviço mecânico também, executar só para dizer que está fazendo, também não vai funcionar não. Tem que fazer serviço prático e amoroso a Deus, em consciência de Deus, com consciência de Deus. Os diplomas da universidade não ajudam em nada. É só mais uma forma da pessoa se exibir e achar que é melhor que os outros, né, Bímola? Olha, eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu fiz esse curso, aquele curso. Tá vendo meus diplomas? Em outras palavras, estudou para burro. E Krishna já falou, né? Eu nunca me manifesto para os tolos e as pessoas sem inteligência. Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra. Uma pessoa que está completamente versada na ciência de Deus, Krishna, torna-se elegível para entrar no reino transcendental, a morada eterna de Deus, onde tem tudo de bom, onde só tem alegria. Lá, Bímola, cada palavra é um canto, cada passo é uma dança. Lá todas as pessoas são agradáveis. Não, nem direta, não, viu? Tô repetindo um pouco da descrição das moradas eternas de Deus. Lá todas as pessoas... Lá, não estou falando de você. Lá todas as pessoas são agradáveis. Não bota a gente no rolo não, Bímola, não bota. Lá as árvores são árvores dos desejos, Kalpavriksha, que satisfaz todos os desejos. Posso tomar água? Não, é que eu estava pensando aqui. Uma vez trouxeram uma dessas árvores para as moradas materiais. Não é para falar, é para ler mais e falar menos. Tá bom, sim senhora. Eu queria uma árvore dessa. É só voltar para a morada eterna. Lá tem árvores dos desejos ilimitadas. É verdade. Tudo que tem de bom, de perfeito, de completo está nas moradas eternas de Deus. Ou estão, né? Nas moradas eternas de Deus. É de onde todos nós caímos, ou fomos expulsos, fomos chutados, nos rebelamos. O entendimento que você quiser. O ponto é que estamos aqui, né? Quebrando a cara vida após vida. Temos que virar esse jogo aí. Converte-se em Brahman. Tá vendo? Você faz até errar. Converter-se em Brahman não significa converter-se em Brahman, a luz, né? A luz que ofusca tanta gente, que ilude tanta gente. Converter-se em Brahman, a luz, não significa que a pessoa perde a sua identidade. O serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, existe, e enquanto existe o serviço prático e amoroso a Deus, tem que existir Deus, o devoto de Deus e o processo do serviço prático e amoroso a Deus. É até lógico, né? Deus é eterno, o serviço a Deus é eterno e o servo de Deus é eterno. Senão, chega uma hora que não vai ter ninguém para servir Deus se o servo de Deus não é eterno. Não tem nem lógica um negócio desse, né, Bímola? Tem que ser eterno, tudo tem que ser eterno. Senão, como que vai funcionar? Tal conhecimento nunca desaparece. Essa aqui é uma ótima notícia, né? Quando eu conheci os devotos, eu fiquei tão deslumbrado, né, Bímola, que eu falei, nossa, não sei, acho que os devotos vão sumir, o conhecimento vai acabar, né? Esse serviço. Não,
Aqui está a resposta. No Bhagavad Gita tem respostas para todas as perguntas. Tal conhecimento nunca desaparece, porque é um conhecimento eterno, completo e perfeito, porque foi falado pessoalmente pela pessoa completa e perfeita, Krishna. Então tal conhecimento nunca desaparece, mesmo após a liberação. A liberação envolve a libertação do conceito de vida material. Na vida transcendental existe a mesma distinção, existe a mesma individualidade, mas em consciência de Deus, Krishna, consciência pura. A pessoa não deve compreender mal que a palavra Vishate entra em mim, comporta a teoria monista de que a pessoa se torna homogênea com o Brahman pessoal. Não. Vishate significa que uma pessoa pode entrar na morada eterna do Senhor Supremo Krishna em sua individualidade para se ocupar na associação dele e prestar-lhe serviço. Por exemplo, um pássaro verde entra em uma árvore verde, não para se tornar uno com a árvore, mas para desfrutar os frutos da árvore. Os impersonalistas geralmente não dão o exemplo de um rio. Não dão. Quando eu já falo impersonalista, eu já dá uma ojeriza, Bímola, já fica com o pé atrás, né? Tá, vou ler de novo. Os impersonalistas geralmente são inimigos de Deus. Se são inimigos de Deus, são inimigos dos devotos de Deus também. Os devotos de Deus devem tomar o maior cuidado com os impersonalistas, que é o que mais tem no mundo. Tem gente que acha que é religioso, mas é impersonalista. A maioria, Bímola, a maioria é impersonalista e não sabe. É achar que existe algo ou alguém que possa se opor a Deus, é mais um tipo de ateísmo, sem falar dos ateístas, né? Achar que existe algo ou alguém que pode se opor a Deus é mais um tipo de ateísmo. Os impersonalistas, já está se falando dos inimigos de Deus, os ateístas são outros tipos de inimigos de Deus. Os impersonalistas geralmente dão o exemplo de que um rio que flui para dentro do oceano se funde neste. Isto pode ser uma fonte de felicidade para o impersonalista, mas o personalista mantém sua individualidade. Mas o personalista mantém sua individualidade pessoal como um ser aquático no oceano. Encontramos muitas entidades vivas dentro do oceano, se nos aprofundamos nele. O conhecimento da superfície do oceano não é suficiente, é preciso ter conhecimento completo dos seres aquáticos que vivem nas profundezas do oceano. Por causa de seu serviço prático, puro e amoroso a Deus, um devoto de Deus, Krishna, pode compreender em verdade as qualidades transcendentais e as opulências do Senhor Supremo. Como se afirma no 11º capítulo, somente através do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, pode uma pessoa compreender Deus. O mesmo se confirma aqui. A pessoa pode compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna, através do serviço prático e amoroso a Ele, e entrar em seu reino. Depois de alcançar o estágio Brahmabhuta de liberdade das concepções materiais, o serviço prático e amoroso a Deus começa com a pessoa ouvindo sobre o Senhor Krishna, como nós estamos ouvindo aqui, né? Todo mundo que está ouvindo o programa da rádio, que na verdade são os livros de Prabhupada, está prestando serviço prático e amoroso a Deus autorizado. Quando uma pessoa ouve sobre o Senhor Supremo Krishna, o estágio Brahmabhuta se desenvolve automaticamente e a contaminação material, cobiça e luxúria por gozo dos sentidos desaparece. À medida que a luxúria e os desejos desaparecem do coração de um devoto, ele se apega mais ao serviço do Senhor Krishna. Também isso aqui é uma máxima, Bímola.
Peraí, deixa eu printar aqui. A luxúria nada mais é que o amor puro por Deus pervertido ou transformado. É quando a gente cai aqui nas moradas materiais, o nosso amor puro por Deus vira luxúria. E aí a gente tem que desvirar isso. À medida que a luxúria e os desejos desaparecem do coração de um devoto, ele se apega mais ao serviço do Senhor Krishna. E através de tal apego, ele se liberta da contaminação material. Neste estado de vida, ele pode compreender o Senhor Supremo Krishna. Esta é também a afirmação do Śrīmad Bhagavatam. O processo de Bhakti Yoga, ou o serviço transcendental, continua também depois da liberação. Vou repetir, o processo de Bhakti Yoga, ou o serviço transcendental, continua também depois da liberação. O Vedanta Sutra confirma isto. Prabhupada cita um verso aqui, né? E explica que isso significa que depois da liberação, o processo de serviço prático e amoroso a Deus continua. É porque é o que nós falamos, né? Deus é eterno, o serviço a Deus é eterno e o servo de Deus é eterno. Isso significa que depois da liberação, o processo de serviço prático e amoroso a Deus continua. No Śrīmad Bhagavatam define-se a liberação devocional verdadeira como o restabelecimento da entidade viva em sua própria identidade, sua própria posição constitucional. A posição constitucional já foi explicada. Toda entidade viva é a porção fragmentária, parte e parcela do Senhor Supremo Krishna. Portanto, nós somos um pedacinho do corpo de Deus, nós somos partes do corpo de Deus. Portanto, sua posição constitucional é servir. Após a liberação, este serviço nunca para. A liberação verdadeira é libertar-se das concepções errôneas da vida. Deus é comparado ao estômago, e todas as partes do corpo vivem para satisfazer o estômago, porque se o estômago está satisfeito, o corpo inteiro fica satisfeito. Então, se Deus está satisfeito, todas as partes de Deus ficam satisfeitas. Esse livro, O Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esse Gita na mão, né, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo, vai abrir. Vou tomar água. Abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então
Nós vamos fazer, mais para baixo tem a edição normal, a edição econômica, encomenda um também. Esse aí você dá de presente ou então esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo, porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas. É até lógico, né, Bima? Normal, né? Normal para quem é iluminado. Tá, sim senhora. Vamos lá na agenda, já estou na agenda. Você fica me apressando aí, ó. A gente já devia ter lido a história do jejum. Domingo é dia de jejum, né? Esse domingo, dia 10, é dia de jejum. Jejum Anada Ekadashi, jejum de grãos. Não é para ler agora, vão ler o passatempo antes. Tá bom, então vão ler o passatempo antes. Não, vai ler o jejum antes. Resolve. Nossa, resolve, Bima, você está indecisa. Tá. Lê o jejum ou lê o passatempo primeiro? Primeiro o jejum. Tá bom, sim senhora. Primeiro o sacrifício, depois o benefício. Tá bom, sim senhora. Porque o jejum também é um passatempo. Tá. Nesse dia 10 de setembro, domingo, tem Anada Ekadashi, jejum de grãos, que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Deus, Krishna. Para ler todas as histórias, isso aqui não é para ler, tá? Bom, se quem quiser aí ler todas as histórias, depois fala. Tá, tem um livro com todas as histórias, um livro em Word, não um site. Tá, depois fala. Nossa, é hoje, hein? Resolve aí, Bímola. Bom, enquanto você pensa aí, o jejum deverá ser quebrado nesta segunda-feira. O jejum deverá ser quebrado nesta segunda-feira das 6h07 da manhã às 10h04, na região de São Paulo, capital. Das 6h07 às 10h04. É só quebrar no meio que você não erra, né? Não importa a região que você esteja, quebrando no meio, lá para as 8h30, por aí, 8, 8h30, você não quebra adiantado nem atrasado. Tá, eu acho. Não, deve dar tempo, muito tempo aqui. São 4 horas para quebrar o jejum, quase 4 horas. Tá, já parei de falar, então vamos lá. Posso tomar água? Muito obrigado, hein? Deixa eu tomar água. Agora vai. Vamos ler agora, na krishnafm.com.br, a história do jejum Anada Ekadashi. Yudhishthira Maharaja disse, ó Janardana, protetor de todas as entidades vivas, por favor, diga-me o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Bhadrapada, uma mistura de agosto e setembro. O Senhor Supremo Shri Krishna respondeu, ó rei, ouça com atenção. O nome deste jejum de Ekadashi que remove os pecados é Adya ou Anada. Qualquer pessoa que jejue completamente neste dia e adore Rishikesha, o Senhor dos Sentidos, torna-se livre de todas as reações de seus pecados. Até quem apenas ouve sobre este jejum de Ekadashi se livra de seus pecados passados. Ó rei, não há dia melhor que este em todos os mundos terrenos ou celestiais. Isso sem dúvida é verdade. Gostei, Bimala. Até quem apenas ouve sobre este jejum de Ekadashi se livra de seus pecados passados. Uma vez vivia um famoso rei chamado Harishchandra, que era imperador do mundo e pessoa muito veraz e íntegra. O nome de sua esposa era Chandramati e tinha um filho chamado Lohitaswa. Pela força do destino, entretanto, Harishchandra perdeu o seu grande reino e vendeu sua esposa e filho. O próprio rei piedoso tornou-se servente doméstico de um comedor de cães, que o fazia guardar um crematório. No entanto, mesmo fazendo um trabalho tão baixo, não abandonou sua veracidade e bom caráter, assim como o somarasa, quando misturado com algum outro líquido, não perde sua capacidade de conferir a imortalidade. O rei passou muitos anos nessa condição. Então, certo dia pensou, que farei? Onde devo ir?
Como posso ser salvo desta sina? Desta forma ele estava sossobrando num oceano de ansiedade e sofrimento. Certo dia, um grande sábio calhou de passar por ali e quando o rei o viu, pensou contente: o Senhor Brahma criou sacerdotes brahmanas só para ajudar os outros. Harishchandra prestou suas respeitosas reverências ao sábio, cujo nome era Gautama Muni. De palmas unidas, o rei postou-se de pé diante de Gautama e narrou sua lamentável história. Gautama Muni ficou surpreso ao ouvir a triste história do rei e pensou: como esse rei foi reduzido a coletar roupas dos mortos? Gautama teve muita compaixão por Harishchandra e instruiu no processo de jejuar para purificação. Gautama Muni disse: ó rei, durante a quinzena obscura do mês de Bhadrapada ocorre um jejum de Ekadashi especialmente meritório chamado Adya ou Anada, que remove todos os pecados. De fato, este jejum de Ekadashi é tão auspicioso que, se simplesmente jejuares nesse dia e não realizares mais nenhuma austeridade, todos os teus pecados serão nulificados. Por tua boa fortuna está chegando a data daqui a 7 dias. Portanto, induzo-te a jejuar nesse dia e permanecer acordado durante a noite. Se o fizeres, todas as reações de teus pecados passados chegarão ao fim. Ó Harishchandra, vim aqui por causa de teus atos piedosos passados. Agora, toda boa fortuna a ti no futuro. Dizendo isto, o grande sábio Gautama imediatamente desapareceu. O rei Harishchandra seguiu as instruções de Gautama com relação a jejuar no sagrado dia de Adya Ekadashi. Ó Yudhishthira, porque o rei jejuou nesse dia, as reações de seus pecados passados foram completamente destruídas imediatamente. Ó leão entre os reis, veja só a influência desse jejum de Ekadashi. Ele imediatamente vence quaisquer misérias que se esteja sofrendo como resultado de atividades pecaminosas anteriores. Desculpem. Deixa eu tomar água. Assim, todas as misérias de Harishchandra foram aliviadas. Apenas pelo poder desse maravilhoso jejum de Ekadashi, ele foi reunido com sua esposa e filho, que tinham morrido, porém agora voltavam à vida. No céu, os semideuses começaram a tocar os seus tímbalos celestiais e choviam flores em Harishchandra, sua rainha e seu filho. Pelas bênçãos do jejum de Ekadashi, ele recuperou o seu reino sem dificuldade. Além do mais, quando o rei Harishchandra deixou este planeta, seus parentes e todos os seus súditos foram com ele para o mundo transcendental. Ó Pandava, quem quer que jejue no Adya Ekadashi, certamente se liberta de todos os seus pecados e ascende ao mundo transcendental. E quem ouve e estuda as glórias deste jejum de Ekadashi, consegue um mérito auferido por realizar um sacrifício de cavalos. Assim termina a narrativa das glórias do Bhadrapada Ekadashi ou Adya Ekadashi do Brahma Vaivarta Purana. E agora só resta glorificar nesse dia tão purificante. Adya Ekadashi Ki Jai, Bhadrapada Ekadashi Ki Jai, Anada Ekadashi Ki Jai. Bom, se você entrar no nosso site agora, krishnafm.com.br, na primeira linha está lá o link Livros Grátis, e você clicando aí você encontra lá no final da página, quase no final da página, vou clicar aqui, Bímola. Tá rodando, abriu. Tá, já aparecem os livros aí em PDF, livros online, livros em áudio, vai descendo, quase lá no fim, se eu não me engano, se a cabecinha de pano não falhou, tá lá, o penúltimo link, livro
tudo sobre jejum para você ler na tela. Vou clicar para ver se está funcionando, Bímola. Tá rodando. Abriu, está funcionando. Está aqui, ó. Está aqui. Tudo sobre jejum, com todas as histórias de jejum, tudo que você precisa saber sobre jejum de Ekadashi. Se não achar o link, fale com a gente passa, tá bom? Então tá bom. Que mais, hein? Ah, tá. Vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Ah, é o passatempo, Bima, tá vendo, ó? Você fica apressando, a gente esquece das coisas aí, tá louco. Ô Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Não é fácil não, viu? Aqui é Prabhupada. Prabhupada está colocando o livro na testa. Deve estar dando uma palestra. Aqui cantando e dançando no Festival de Carros do Senhor Jagannatha, tá? Vê menos e lê mais, tá? 5 de julho de 1970, Srila Prabhupada participou ativamente do Festival de Carros do Senhor Jagannatha em São Francisco perante 10 mil pessoas, dançando Hare Krishna, palestrando e supervisionando a distribuição de Krishna Prasadam. Porém, quando um devoto chegou com meia dúzia de cópias da nova edição do livro Krishna Book, o livro de Krishna, Srila Prabhupada pareceu especialmente satisfeito. Ele examinou o livro e disse, muito bom. Então, após ler um trecho, Srila Prabhupada disse que todos deveriam lê-lo e que qualquer um que desejasse comprá-lo deveria se aproximar e adquirir a sua cópia. Imediatamente, inúmeras pessoas começaram a gritar e implorar pelo livro, empunhando notas de $10. Srila Prabhupada vendeu todos ali mesmo, nem mesmo guardando um para si. Neste dia mais auspicioso do aniversário do mestre espiritual, Srila Prabhupada, meditemos de forma especialmente sensível no sacrifício empreendido por nosso glorioso fundador Acharya, ao produzir livros infalíveis e atemporais, e em suas instruções sobre o dever da ISKCON Hare Krishna em garantir que eles cheguem massiva e ininterruptamente às mãos das almas condicionadas. Por quê? Porque não param de nascer almas condicionadas, então a distribuição de livros também não pode parar. Todas as glórias a Srila Prabhupada Ki Jai, todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Tá, não, já parei. Você acha que eu estou cantando demais, Bímola? Tem que cantar de menos? Tá bom, não, vai. A senhora que manda, a senhora é a diretora aí, fazer o quê, né? Não, não achei ruim não, estou abanando o rabinho. É muita bagunça. Sim, senhora, não vou maneirar. Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Não estou falando nada não, estou pensando alto aqui. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculada, essa vida de cachorro bailarino. Nossa, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Tá, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istoya Badrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Durvasa Muni ofende Ambarisha Maharaja. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai.
Amagyanatimirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshurumilitandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Nossa, quando Krishna vai me tirar desse poço escuro da vida material, tô aqui na escuridão. Tá, Bima? Tá, vou continuar afundado nesse poço aqui. Tá, já parei de lamentar. A alma condicionada é assim, vive ansiando o que não tem, lamentando o que perdeu. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Não, nunca está no lugar certo. Tá no lugar certo, mas o tamanho da letra está errado. Página 80. Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui. Não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Certa vez, seguindo o voto de Duadashi, o dia seguinte do jejum, Maharaj Ambarisha estava adorando a suprema personalidade de Deus em Vrindavana. Em Duadashi, que é o dia após o jejum de Ekadashi, no caso segunda-feira para nós, né? Quando ele estava prestes a quebrar o seu jejum de Ekadashi, o grande yogi místico Durvasa apareceu em sua casa e tornou-se seu hóspede. O rei Ambarisha respeitosamente recebeu Durvasa Muni e Durvasa Muni, após aceitar o convite para comer, foi se banhar no rio Jamuna ao meio-dia. Porque estava absorto em Samadhi, ele não voltou logo. Maharaj Ambarisha, entretanto, ao ver que a hora de quebrar o jejum estava se passando, bebeu um pouco de água, de acordo com o conselho de sacerdotes brahmanas eruditos, só para quebrar formalmente o jejum. Através de poder místico, Durvasa Muni pôde perceber o que acontecera e ficou muito irado. Ao regressar, ele começou a repreender Maharaj Ambarisha, mas não ficou satisfeito com isto e finalmente criou de seu cabelo um demônio que parecia o fogo da morte. A suprema personalidade de Deus, Krishna, entretanto, sempre protege o seu devoto e para socorrer Maharaj Ambarisha, ele enviou o seu disco, a Sudarshana Chakra, a sua arma disco, que imediatamente exterminou o demônio flamífero e então saiu em perseguição de Durvasa Muni, que sentia muita inveja de Maharaj Ambarisha. Todas as pessoas comuns são invejosas. Umas mais, outras menos, outras mais ou menos, mas todo mundo é invejoso, né? Todo mundo invejou Deus e caiu aqui, né?
Com exceção das almas eternamente liberadas que vêm aqui para tentar liberar a gente, todo mundo é invejoso. Uns mais, outros menos, outros mais ou menos. Tá, já parei de falar. Durvasa fugiu para Brahmaloka, Shivaloka e todos os outros planetas superiores, mas não conseguiu se proteger da ira, da arma-disco de Deus Sudarshana Chakra. Enfim, chegou ao mundo transcendental e se rendeu ao Senhor Narayana, mas o Senhor Narayana não podia perdoar alguém que havia ofendido o seu devoto. Para ser perdoado desse tipo de ofensa, o ofensor deveria submeter-se ao devoto de Deus ao qual ele ofendera. Não há outra maneira de ele ser perdoado. Portanto, o Senhor Narayana aconselhou Durvasa a procurar Maharaj Ambarisha e pedir-lhe perdão. É apenas um resumo aqui, Bimala. Vamos começar o verso 1. É verdade, no programa passado a gente leu metade do resumo e agora a outra metade. E agora vamos começar o capítulo. Shukadeva Goswami disse: o filho de Nabaga, chamado Nabaga, viveu por longo tempo na residência de seu mestre espiritual. Portanto, seus irmãos pensavam que ele não se tornaria um devoto casado, nem retornaria. Consequentemente, sem reservar uma parte para ele, dividiram a propriedade de seu pai entre si. Quando Nabaga retornou da residência de seu mestre espiritual, eles deram-lhe como quinhão o seu pai. Existem duas classes de celibatários. Numa pode-se retornar ao lar e se casar, e se tornar um pai de família, enquanto na outra, conhecida como Brihat Vrata, faz-se o voto de permanecer perpetuamente celibatário. Então, você menina, você menino, seja celibatário, seja celibatária, você vai evitar montanhas de problemas e não vai ter que ficar mendigando o prazer de outra pessoa. Então, não tem vida melhor, mas se não consegue ficar celibatário, se não consegue ficar celibatária, pule para dentro do poço escuro da vida material, a vida familiar. Caia no poço, se afunde no poço. Tá, já parei de falar, Bima. Tá cheio de gente de laranja dando risada. Eu sou você amanhã, viu? Vai. Vai rindo, né, Bima? Vai cair no poço escuro da vida material. O Brihat Vrata, celibatário, né, o voto de celibato, não... Quem faz o voto de Brihat Vrata, o voto de celibato constante, né, não retorna da residência do mestre espiritual. Ele permanece ali. É o celibatário de verdade, assim, né? Ele está rendido a um mestre espiritual, a um programa, a um líder. Não faz o que quer. Não fica aí fazendo o que quer. Vai para lá, vai para cá, faz o que quer. Isso aí não é celibatário. Isso aí é especulação. Isso é uma perturbação, como o Rupa Goswami fala. Isso é uma perturbação no meio dos devotos. Brahmachari de verdade, ele está rendido a um programa e responde ao líder do programa ou responde a um mestre espiritual, é um servo do mestre espiritual. Então, quem faz esse voto não retorna da residência do mestre espiritual. Ele permanece ali e mais tarde toma diretamente a ordem de vida renunciada. Visto que Nabaga não retornava da residência de seu mestre espiritual, seus irmãos pensaram que ele havia aceitado esse voto de celibato. Portanto, não lhe reservaram uma parcela e quando ele regressou, deram-lhe como partilha o seu pai. Nabaga perguntou: meus queridos irmãos, que parte da propriedade do nosso pai reservastes para mim? Seus irmãos mais velhos responderam: mantivemos como tua parte o nosso pai. Porém, quando Nabaga dirigiu-se a seu pai e disse: meu querido pai, na divisão da propriedade, meus irmãos mais velhos deram-me o Senhor como meu quinhão. E o pai respondeu:
Meu querido filho, não confies nas palavras enganosas deles. Eu não sou propriedade tua. O pai de Nabaga disse: todos os descendentes de Angira acabam de ir realizar um grande sacrifício, porém, embora sejam muito inteligentes, a cada 6 dias confundem-se na realização do sacrifício e cometem erros em seus deveres naqueles dias. Nabaga tinha um coração muito simples. Portanto, quando ele se dirigiu a seu pai, este, compadecido do filho, sugeriu que, como meio de subsistência, Nabaga poderia ir ter com os descendentes de Angira e tirar proveito dos seus erros na realização do sacrifício. O pai de Nabaga prosseguiu: vai até aquelas grandes almas e descreve 2 hinos védicos referentes a Vaishwadeva. Quando completarem o sacrifício e estiverem se dirigindo aos planetas celestiais, os grandes sábios dar-te-ão o restante do dinheiro que receberam no sacrifício. Portanto, vai imediatamente para lá. Tendo Nabaga procedido exatamente de acordo com o conselho de seu pai, os grandes sábios da dinastia Angira deram-lhe toda a sua riqueza e então dirigiram-se aos planetas celestiais. Em seguida, enquanto Nabaga tomava posse das riquezas, uma pessoa de tez negra, proveniente do norte, dirigiu a ele as seguintes palavras: toda a riqueza desta arena de sacrifícios pertence a mim. Nabaga então disse: estas riquezas pertencem a mim. As grandes pessoas santas entregaram-nas a mim. Quando Nabaga disse isto, a pessoa de tez negra respondeu: é bom que nos dirijamos a teu pai para que ele resolva a nossa desavença. Aceitando a sugestão, Nabaga foi perguntar ao seu pai. O pai de Nabaga disse: tudo o que sacrificaram na arena do Daksha Jagya, os grandes sábios ofereceram ao Senhor Shiva como parte que lhe cabia. Portanto, tudo na arena de sacrifício de certo pertence ao Senhor Shiva. Em seguida, após oferecer reverências ao Senhor Shiva, Nabaga disse: ó Senhor adorável, tudo nesta arena de sacrifício é teu. Essa é a afirmação de meu pai. Agora, com muito respeito, curvo minha cabeça diante de ti, suplicando a tua misericórdia. O Senhor Shiva disse: tudo o que teu pai disse é verdade, e também estás falando a mesma verdade. Portanto, eu, que conheço os mantras védicos, explicar-te-ei o conhecimento transcendental. O Senhor Shiva disse: agora, podes pegar toda a riqueza que sobrou no sacrifício, pois entrego-a a ti. Após dizer isso, o Senhor Shiva, que faz questão de seguir os princípios religiosos, desapareceu daquele lugar. Se alguém com muita atenção ouve e canta ou lembra esta narração de manhã e à tardinha, ele de certo torna-se erudito, experiente na compreensão dos hinos védicos e hábil em autorrealização. De Nabaga nasceu Maharaja Ambarisha. Maharaja Ambarisha era um grandioso devoto, célebre por seus grandes méritos. Embora fosse amaldiçoado por um sacerdote brahmana infalível, a maldição não o atingiu. O rei Parikshit perguntou: ó grande personalidade, Maharaja Ambarisha, de certo era... vou ler de novo. O rei Parikshit perguntou: ó grande personalidade, Maharaja Ambarisha de certo era muito glorioso e tinha caráter exemplar. Desejo ouvir a respeito dele. Quão surpreendente é que a maldição lançada por um sacerdote brahmana, a qual é inapelável, não pôde atingi-lo.
Shukadeva Goswami disse: Maharaja Ambarisha, a mais afortunada das personalidades, governava o mundo inteiro, que consistia em 7 ilhas, e alcançou opulência inexaurível e ilimitada e prosperidade na terra. Embora esta posição raramente seja obtida, Maharaja Ambarisha não se importava nem um pouco com isso, pois sabia muito bem que toda essa opulência era material. Como aquilo que é imaginado num sonho, tal opulência acabará sendo destruída. O rei sabia que todo não devoto que conseguisse essa opulência mergulharia cada vez mais no modo da escuridão, encontrado na natureza material. Para o devoto, a opulência material nada significa, ao passo que para o não devoto, a opulência material favorece o aumento do seu cativeiro, pois o devoto sabe que tudo o que é material é temporário, mas o não devoto considera a aparente felicidade temporária como sendo tudo o que existe e esquece-se do caminho que leva à autorrealização. Logo, para o não devoto, a opulência material é uma desqualificação ao avanço transcendental. Ilusão, né? Quem é iludido corre atrás do temporário. Quem é iluminado corre atrás do que é eterno. Simples assim. 51 minutos. Gostou, Bímola, dessa máxima? E como que eu vou anotar aqui? 51 minutos. Tá. 51 minutos. Pronto, está anotado aqui. Depois você vai pensar qual máxima vai usar, tá? Ai, não é fácil não. Krishna Balaram Arada, que cruz pesada. Maharaja Ambarisha era grande devoto da suprema personalidade de Deus, Krishna, Vasudeva, que são 2 nomes diferentes de Deus. Deus tem nomes ilimitados. E também ele era grande devoto das pessoas santas, que são os devotos do Senhor Krishna. Quem adora a Deus, adora os verdadeiros devotos de Deus. Porque não existe posição mais elevada do que ser servo do servo do servo de Deus, Krishna. Esses são os verdadeiros devotos de Deus. Krishna falou, né? Aquele que diz que é meu devoto não é meu devoto, mas aquele que é devoto do meu devoto, esse é meu devoto. Palavras de Deus. Devido a essa... Todos os mestres falam a mesma coisa, né, Bímola? O mestre Jesus falou, quer ser o maior entre todos, seja o servo de todos. Devido a essa devoção, ele julgava todo o universo tão insignificante como um fragmento de pedra. Calma, os versos são grandes aqui, muitos versos. Maharaja, posso continuar? Muito obrigado, hein? Maharaja Ambarisha sempre ocupava sua mente em meditar nos pés de lótus de Deus, Krishna. Suas palavras em descrever as glórias do Senhor Krishna, suas mãos em limpar o templo do Senhor Krishna, e seus ouvidos em ouvir as palavras faladas por Krishna ou sobre Krishna. Ocupava seus olhos em ver a forma de Deus Krishna no altar, o templo de Krishna e as residências de Krishna, tais como Mathura e Vrindavana. Ocupava o seu sentido tátil em tocar os corpos dos devotos do Senhor Krishna. Seu sentido olfativo em cheirar a fragrância da tulasi oferecida ao Senhor Krishna. E sua língua em saborear o alimento do Senhor Krishna. Krishna Prasadam. Quero morrer disso, Bímola. Ele ocupava suas pernas em caminhar aos lugares sagrados e templos do Senhor Krishna, sua cabeça em prostrar-se diante do Senhor Krishna, e todos os seus desejos em servir o Senhor Krishna 24 horas por dia,
Na verdade, Maharaja Ambarisha nunca desejava nada para o gozo de seus sentidos, mas ocupava todos os seus sentidos em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, ou em outras várias tarefas relacionadas com o Senhor Krishna. E através desse processo que alguém pode aumentar, não, estava pensando aqui, quem faz isso fica krishnaizado, né, Bimala? Transforma o seu corpo material em transcendental. É através deste processo que alguém pode aumentar o seu apego ao Senhor Krishna e livrar-se inteiramente de todos os desejos materiais. No Bhagavad Gita 7.1, o Senhor Krishna recomenda que Maya Sakta Mana Partha Yogam Junjam Madashraya, em português. Isto denota que todos devem executar o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, sob a orientação de um devoto ou sob a orientação imediata da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Não é possível, entretanto, alguém se treinar sem a orientação do mestre espiritual. Portanto, de acordo com as instruções de Srila Rupa Goswami, o primeiro passo de um devoto é aceitar um mestre espiritual genuíno que possa treiná-lo a ocupar os seus vários sentidos em prestar serviço ao Senhor Krishna. Krishna fala isso no Gita, né? Tente aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual. Faz-lhe perguntas com submissão e presta-lhe serviço, porque as almas autorrealizadas te podem transmitir conhecimento, porque viram a verdade. O Senhor Krishna também diz no Bhagavad Gita 7.1 que Asanshayam Samagramam Jata Gyasyasi Tatshrinu. Em outras palavras, se alguém quer entender perfeitamente a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, deve aceitar as prescrições dadas por Krishna e seguir os passos de Maharaja Ambarisha. Está dito que Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchate, e Bhakti significa ocupar os sentidos a serviço do Senhor Krishna, o Senhor dos sentidos. Krishna, que se chama Rishikesha ou Achyuta. Vou ler de novo. Bhakti significa ocupar os sentidos a serviço do Senhor dos sentidos. Krishna, que se chama Rishikesha ou Achyuta. Cada nome de Deus está ligado a uma das infinitas qualidades de Deus. Rishikesha, o Senhor dos sentidos. Achyuta, o infalível. Estas palavras são usadas nestes versos. As palavras Achyuta e Rishikesha também são usadas no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é Krishna Katha, falado diretamente por Deus, Krishna. E o Śrīmad Bhagavatam também é assuntos sobre Deus, porque tudo que se descreve no Bhagavatam está relacionado com Deus, Krishna. E agora pro lado de cá. Calma, não me apressa não, que eu erro tudo. Como rei, Maharaja Ambarisha, na realização de seus deveres prescritos, sempre oferecia os resultados de suas atividades régias à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é o desfrutador de tudo e ultrapassa a percepção. Agora tem que ler de novo, você cortou no meio? Vou ler e vou parar. Como rei Maharaja Ambarisha, na realização de seus deveres prescritos, sempre oferecia os resultados de suas atividades régias à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é o desfrutador de tudo e ultrapassa a percepção dos sentidos materiais. Na certa, ele consultava os sacerdotes brahmanas que eram devotos fiéis do Senhor Krishna e, portanto, governava o planeta Terra sem dificuldades.
Tá bom, a explicação vai ficar para o próximo programa. Essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Abriu, já apareceu aqui a foto do Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Qualquer lugar que você nos encontrar na internet, pode nos adicionar que a gente confirma aqui, tá bom? Então tá bom. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunjabihari Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamunachira Vanachari Yamunachira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimad
Sua Divina Graça Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Srimad Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.